Bom, nesse trabalho a gente vai falar um pouco sobre a unificação alemã. Primeiro a gente vai dizer o que foi a unificação alemã. Bom, a unificação alemã foi um processo iniciado em mais ou menos no século XIX e finalizado no ano de 1871. Para quê? Para a integração e unificação dos vários estados germânicos, em apenas um, a Alemanha. O processo foi liderado pelo primeiro-ministro da Prússia, Otto von Bismarck, que ele era conhecido como o chanceler de ferro. E esse processo resultou na formação do Segundo Império Alemão. Antecedentes. O território da Alemanha, na segunda metade do século XIX, era formado por vários reinos, ducados ou até mesmo cidades livres. E toda essa região sofria grande influência das duas principais potências de língua alemã, a Áustria e a Prússia. O território alemão vivia basicamente numa estrutura feudal em plena idade contemporânea. Haviam apenas dois fatores que influenciaram no desejo da unificação: o fato de todos falarem a mesma língua e terem a mesma base cultural. Logo no início do século XIX, o desejo da unidade nacional já podia ser notado, principalmente nos meios acadêmico e literário. Esse cara aí, que eu não sei falar o nome dele, na Prússia, tentou implantar um programa político inspirado nessa pretensão, mas ele acabou sendo afastado em 1808. Após isso, o nacionalismo alemão ficou inoperante, até 1848, quando ocorreram diversas revoluções por toda a Europa. Só que essa tentativa de unificação por revolução foi frustrada. Então a Prússia viu que a única saída, a Prússia, que era o estado germânico mais poderoso, viu que a única saída seria se ela liderasse um processo de unificação sobre a coroa de um rei monarca prussiano. Em 1834, sob a liderança do governo prussiano, havia se formado o Zollverein, que foi uma união alfandegária com a participação de vários estados alemães, exceto a Áustria, que unificou o mercado de vários estados alemães. Beneficiados por essa ampliação de mercado, as indústrias prussianas tiveram um período de grande desenvolvimento e crescimento. Na década de 1860, surgiram os primeiros grandes centros urbanos industriais alemães. Só que com a morte de Frederico IV, subiu ao trono da Prússia Guilherme I, que nomeou como primeiro-ministro Otto von Bismarck, que foi o grande líder da unificação alemã. Bismarck, membro da aristocracia prussiana, era um político conservador, partidário de um regime monárquico forte e concentrado nas mãos do rei. A política interna dele tinha dois objetivos. O primeiro, a unificação do território alemão por uma extensa rede ferroviária que pudesse colocar em contato direto todas as regiões de um futuro império. E o segundo objetivo era a modernização do exército. A frase de Bismarck, que pode resumir bem o espírito de seu projeto, é: a unificação da Alemanha será feita a ferro e sangue. Ferro por causa das ferrovias que ele construiu, e sangue por causa da modernização do exército. Esses objetivos favoreceram o desenvolvimento industrial da Prússia, já que as estradas de ferro e o novo armamento do exército construíram formidável mercado consumidor para as indústrias siderúrgica e metalúrgica alemãs. Em um período de 7 anos, mais ou menos de 1864 até 1871, 3 guerras de destaque foram decisivas para a unificação dos estados germânicos: a Guerra dos Ducados, em 1864, a Guerra Austro-Prussiana, em 1866, e a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 até 1871. Guerra dos Ducados contra a Dinamarca. Em 1864, a Prússia se juntou à Áustria em uma guerra contra a Dinamarca, pelo domínio dos ducados de Schleswig e Holstein. O confronto ficou conhecido como Guerra dos Ducados, e ao seu final, Prússia e Áustria, vitoriosas, dividiram a administração dos ducados através da Convenção de Gastein. A Áustria, porém, tentou implantar uma política única ao condado de Holstein, privando assim a Prússia de direitos assegurados em outros acordos.
Restou a Bismarck entrar em guerra contra a Áustria em 1866. Em 1866, o exército da Prússia avançou sobre Holstein. A Áustria estava envolvida numa guerra contra o reino de Piemonte, na Itália, e estava preocupada também com a recente insurreição húngara. Por isso, a Áustria assinou logo um tratado de paz desvantajoso para ela, que dava à Prússia o total controle de todos os territórios do norte da Alemanha. Essa guerra contra a Áustria também consolidou a autoridade da Prússia sobre os territórios do norte da Alemanha, que haviam participado da guerra. Em 1867, a Prússia criou a Confederação Germânica do Norte, cujos Estados-membros aceitaram a autoridade do rei da Prússia. Guerra Franco-Prussiana. Esse foi um conflito armado disputado entre a França e um conjunto de estados germânicos que foi liderado pela Prússia. E esse grupo germânico levou a melhor sobre os franceses. As causas diretas dessa guerra foram dos dois tinham interesses. Do lado de Bismarck, do lado prussiano, o interesse dele era se expandir e acabar com a influência francesa sobre os povos germânicos das margens do rio Reno. E do lado da França, que estava sob o governo do imperador Napoleão III, o interesse dele era recuperar o prestígio, que foi perdido com uma série de problemas diplomáticos e, em particular, pela perda da influência na Prússia na sequência da derrota da Batalha Austro-Prussiana em 1866. O conflito foi declarado aberto pela França em 19 de julho de 1860. A Prússia, desde logo, contou com o apoio dos estados germânicos do Sul, na luta de Guilherme contra a França, chefiados pelo estrategista. Esse cara aí, desse nome difícil, que eu não sei dizer. Vamos. A batalha que decidiu o conflito foi a Batalha de Sedan, de 1º de setembro de 1870, concluída com a rendição das tropas francesas e a captura de Napoleão III. O Tratado de Frankfurt, assinado a 10 de maio de 1871, acabou com a guerra entre a França e a Alemanha, mediante a obrigatoriedade da França de entregar o território da Alsácia e parte da província da Lorena e pagar 5 bilhões de francos de ouro. Bom, as consequências da unificação alemã, além de estruturar o país da Alemanha a ser o que ele é hoje, uma grande potência mundial, também são. Algumas pessoas dizem que a unificação alemã foi um dos principais motivos para o estouro da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a vitória da Prússia contra a França gerou um sentimento de revanchismo. Os franceses ficaram inconformados com a situação e com a humilhação provocada pelos alemães, como, por exemplo, a coroação de Guilherme I no próprio Palácio de Versalhes, no território francês. E os franceses mantiveram um sentimento de revanche, que foi decisivo na política de alianças dos países europeus até quando eclodiu o conflito da Primeira Guerra Mundial em 1914. Muito bem, pessoal. Então, a gente pode ver aí de uma forma tranquila, né? Vocês viram que o narrador não estava nem um pouquinho apressado, mas a gente pode perceber um pouquinho dos principais fatores que levaram à unificação da Alemanha e como essa unificação ela tem um peso significativo em praticamente toda a história do final do século XIX e praticamente a primeira metade do século XX, porque a Alemanha vai ser protagonista de vários acontecimentos a partir aí do final do século XIX, quando ela se consolida como uma nova potência industrial. Então ela passa a disputar espaço principalmente com os ingleses, ela passa a buscar um papel protagonista nesse processo de disputa por territórios que nós teremos
principalmente na África e na Ásia, e a partir disso ela também passa a ser a grande protagonista dos conflitos mundiais que nós teremos no século XX. Então, é principalmente os desdobramentos da unificação tardia da Alemanha e da Itália que levam às disputas por territórios na África e na Ásia, na chamada corrida imperialista. E o choque desses imperialismos leva à formação de alianças dentro da Europa, que vai resultar posteriormente na Primeira Guerra Mundial. Vocês já viram esses conteúdos lá no 8º e no 9º ano, sabem do que eu estou falando. Mas a gente vai ter oportunidade de voltar a eles com mais detalhes. Uma outra consequência da chamada Guerra Franco-Prussiana, que é a derrota dos franceses na expansão, aí no choque com as tropas da Prússia, exatamente nesse processo de consolidação da unidade da Alemanha, é a questão do desdobramento interno na França, que vai dar origem à chamada Comuna de Paris. A palavra comuna, ela originalmente está relacionada a uma comunidade. É esse o termo que se usa principalmente no final da Idade Média e início da Idade Moderna, para se referir às vilas, às comunidades que você tem na Europa. Mas, a partir de 1848, com a publicação do chamado Manifesto Comunista, por parte do Karl Marx, o termo comuna também passa a ser usado para se referir aos seguidores do socialismo científico, que passa a ser conhecido também como comunismo. Então, o que a gente vai tentar compreender agora? O que foi a Comuna de Paris e por que ela se torna algo tão marcante na história da sociedade humana no final do século XIX. Primeiro, porque nós temos que lembrar a questão ideológica. A partir da publicação do Manifesto Comunista, o chamado socialismo científico ele vai ganhando um número cada vez maior de seguidores, principalmente entre os trabalhadores, o operariado europeu. Na Inglaterra, na França, na própria Alemanha mais tarde, apesar de, como nós vimos na aula passada, na Alemanha até pela necessidade de atropelar o processo de desenvolvimento industrial, já que o país estava saindo tardiamente, os movimentos operários, as organizações de trabalhadores, elas foram duramente reprimidas pelo Império Alemão, dando até para a Alemanha essa possibilidade de crescer rapidamente. Porém, em outros territórios onde a indústria já estava consolidada ao longo do século XIX, o desenvolvimento das ideias, primeiro utópicas, anarquistas e depois do socialismo científico, elas foram ganhando cada vez mais seguidores. E isso acontece na França. E especificamente na cidade de Paris, uma das primeiras reações à derrota da França na Guerra Franco-Prussiana foi a organização por parte da população mais pobre, principalmente dos trabalhadores operários, uma comuna, ou seja, eles assumem o controle da cidade de Paris e tentam organizar em Paris o que eles chamam de uma comuna, um governo comunitário. Lembre-se que a derrota do Napoleão III e, consequentemente, o fato dele ter caído prisioneiro dos alemães, decretou o fim do chamado Segundo Império. Segundo Império também só fazendo referência porque Segundo Império, que se considera que o primeiro império foi o Império Napoleônico. Antes a França era uma monarquia, mas não tinha um imperador, tinha um rei, né? Então terminou o antigo regime, começou a República Jacobina, que depois nós temos a Segunda República instalada exatamente com a chegada de Napoleão III ao poder. Aí Napoleão dá o golpe e se proclama imperador, dando início ao Segundo Império. Esse Segundo Império também termina com a derrota de Napoleão III, e aí se instala na França a Terceira República. Então, olha só, vamos voltar à questão histórica. Primeira República é a República Jacobina,
Segunda República é exatamente a deposição do Luiz Felipe de Orleans e a chegada ao poder do Luiz Bonaparte, que depois se torna Napoleão III, e agora a Terceira República é exatamente o fim do Segundo Império, e é basicamente o sistema político que está predominando na França até hoje. Então a França vive até hoje o seu regime republicano. Só que esse novo governo, que é criado com a denominação de Terceira República, ele é um governo extremamente conservador. Conservador no sentido de que ele representa os interesses da elite francesa, dos grandes burgueses, banqueiros, industriais, armadores, e não vai contemplar as necessidades, as dificuldades que vivia a maior parte da população. Então, esses operários, esse proletariado como um todo, que forma aí as chamadas camadas populares, eles não aceitam esse novo governo e resolvem instituir um novo governo para Paris. É importante sempre ter isso presente. A comuna se restringe à cidade de Paris. Ela não conseguiu se expandir para o resto do país. O objetivo seria esse: inicialmente estabelecer esse governo comunitário em Paris e, a partir daí, então, iniciar um processo de expansão até outras cidades, outras coisas, tomando todo o território francês. Só para fechar aquela observação anterior sobre o significado de comuna. O que seria uma comuna? Uma administração municipal eleita pelo povo de Paris e que agrupava 90 membros das mais diversas associações radicais. Então, cria-se um órgão colegiado. Esse órgão colegiado teria a função de administrar a cidade. Então, diferente de um governo centralizado, seja o imperador, seja na república o presidente, os membros desse movimento queriam um colegiado que seria responsável pela administração da cidade. E aí entramos na composição. Os vários grupos políticos, principalmente ligados aos operários, socialistas utópicos, socialistas científicos ou marxistas, e os anarquistas se uniram em prol de um objetivo comum, que era exatamente esse objetivo de assumir o controle, a administração da cidade. Entre as mudanças que esse grupo instala e que vão ser consideradas revolucionárias, está a extensão dos direitos políticos às mulheres. Lembre-se que nós estamos falando de uma sociedade ainda onde o poder, mesmo quando se dizia o direito ao voto é universal para os homens. As mulheres não votavam, não podiam ser votadas. Na Inglaterra, elas até conseguiram esse direito antes. No caso da França, é só durante a chamada Comuna de Paris que esse direito é ampliado para as mulheres. Questão das jornadas de trabalho. Então, se estabelece uma redução dessas jornadas de trabalho. Ao mesmo tempo, como o país está vivendo o pós-guerra, pós-conflito, o que vai se fazer? Para tentar melhorar as condições dessa população que enfrentava as dificuldades oriundas da guerra, se estabelece um congelamento de preços dos gêneros de primeira necessidade e também dos aluguéis. Só para observar isso, lembre-se que a maioria dos trabalhadores não possuíam moradias próprias. Grande parte deles trabalhavam e viviam em propriedades, em casas das próprias fábricas, o que era mais um instrumento de exploração, de mantê-lo sob controle. Então, também essa questão dos congelamentos aí. Mas o mais importante e que gerou o maior temor por parte da burguesia francesa foi o fato de que as fábricas de Paris passaram a ser controladas pelos operários. Então, foi uma tentativa já de colocar em prática aquela que era a principal defesa do chamado socialismo científico, a apropriação dos meios de produção por parte dos trabalhadores. Quando essa medida começa a ser
colocada em prática, isso vai despertar lá um alarme entre os grandes proprietários de que se esse ideal da comuna se espalhasse pelo território francês, era a ruína do sistema capitalista francês. Então, por isso, você vai ter uma repressão extremamente violenta por parte do governo, que vai acabar por esmagar o movimento e matar milhares de pessoas. Ainda entre as medidas tomadas pelos membros da comuna, medidas que acabam sendo benéficas aos trabalhadores, uma delas é a criação de creches e a outra de escolas para os filhos dos trabalhadores. Se vocês voltarem lá no processo de Revolução Industrial, nós vimos que uma das tentativas dos chamados socialistas utópicos, principalmente do Charles Fourier, foi tentar fazer isso, né? Você tinha lá os chamados falamistérios, que ele tentou criar fábricas que, ao mesmo tempo que diminuíssem a jornada de trabalho, também permitisse que os filhos desses trabalhadores frequentassem a escola, tivessem locais para ficar enquanto os pais estivessem no trabalho. Então, essa tentativa da comuna é colocar em prática uma daquelas ideias que tinham sido defendidas ainda lá no início do século XIX pelos chamados socialistas utópicos. Mas, como eu disse antes, o governo ele se sente extremamente atemorizado por esse movimento, primeiro pelo controle de Paris, né, da capital da França, e segundo pelas medidas que vão sendo adotadas, que vão contra a questão que é a base do sistema capitalista, que é o controle da propriedade privada. Ao se apropriar das fábricas, esses trabalhadores vão ameaçar exatamente essa questão relacionada aí ao capital. E aí o governo reprime, não, digamos, vai tentar tomar o controle de forma pacífica, vai negociar, simplesmente vai massacrar, né? Você tem aí cerca de 20 mil pessoas mortas, tá? Vejam bem, 20 mil pessoas mortas, nesse enfrentamento, que é uma verdadeira guerra civil, né? Porque basicamente a repressão se dá por parte do próprio exército francês, mas inclusive com o apoio do exército alemão. Aí entra também uma outra questão interessante. Os prussianos perceberam que esse avanço dos trabalhadores no poder poderia ser uma ameaça até mesmo à recém-unificada Alemanha. Então, o Bismarck vai libertar grandes contingentes do exército francês que tinham sido feitos prisioneiros, e esses contingentes é que vão atuar diretamente no processo de repressão. Então, se de um lado você tem, num primeiro momento, a derrota dos franceses pelos alemães, num segundo momento você tem o apoio desses alemães ao novo governo francês, libertando aí cerca de 100 mil soldados que vão se voltar contra a própria população francesa, massacrando mais de 20 mil trabalhadores e fazendo outros cerca de 40 mil prisioneiros, inclusive com extrema violência, muitos deles sendo torturados. E com isso, a comuna termina sob essa violenta repressão e praticamente os movimentos relacionados ao socialismo científico também vão ficar reprimidos aí ao longo de várias décadas. Vocês analisarem, a duração da comuna é bastante curta, são cerca de 2 meses e alguns dias, 72 dias para ser exato. E após esses 72 dias, o novo governo francês assume o comando do país e reorganiza, reconstrói aí a administração pública da França, gerando uma estabilidade que vai predominar aí até o início do século XX, quando ela volta, né, a se envolver na questão da Primeira Guerra Mundial. Mas, de uma maneira geral, consolida-se o domínio
da alta burguesia francesa sob o governo. Outras questões que nós estávamos colocando. Então, com essa repressão, o ideal socialista ele praticamente vai hibernar na França. A França não volta a ser cenário de nenhum movimento mais revolucionário, a não ser lá em 1968, com os movimentos dos estudantes, né? Até lá, praticamente, não há mais nenhum papel de protagonismo da França em termos de movimentos políticos. Mesmo a questão da ideologia da comuna, ela só volta a se manifestar de fato lá em 1917, mas bem fora daquele que seria o centro irradiador dos movimentos, já que em 1917 nós teremos a Revolução acontecendo na Rússia, né? De uma maneira geral, esses seriam os principais desdobramentos desse processo. Se vocês pegarem o seu texto, ao final ali da página 27, ele vai falar um pouquinho exatamente sobre esses dois aspectos que vão predominar. Então, primeiro, a questão de que o fim da comuna reduziu a ebulição do movimento socialista francês, inclusive provocando uma grande migração, né, de trabalhadores franceses para a América, né? A própria organização, a Associação Internacional dos Trabalhadores, que existia na França, foi transferida para Filadélfia, para os Estados Unidos, depois foi extinta. E só para finalizar aqui, a Comuna de Paris durou 72 dias, mas apesar disso, foi a primeira experiência de governo comandada pelos trabalhadores, ou seja, a primeira república proletária da história. A Comuna constituiu uma iniciativa histórica única. A partir dela, a classe operária se desvencilhou da necessidade de ter como referência as antigas revoluções. Então, esse talvez seja o aspecto mais marcante da Comuna. Ela se torna um exemplo para os trabalhadores de que eles podem organizar suas próprias revoluções a partir das suas necessidades e não atrelados a um outro sistema ou a um outro grupo político. E o texto de vocês traz ali na página 30 também um anexo falando um pouquinho da questão do Brasil, né? Como que o Brasil vai se inserir nesse contexto de movimentos operários. Basicamente, também aqui no Brasil, a organização operária ela só tem um primeiro momento, digamos que ela, de fato, aparece como um movimento organizado lá nos anos de 1917. Até esse momento, a organização operária aqui no Brasil também ela era muito pouco representativa, né? Primeiro pelo próprio fato de que o Brasil só deixa de ter mão de obra escrava no finalzinho do século XIX, né? Nós estamos falando aí de um movimento que acontece em 1870 e o Brasil só vai abolir a escravidão em 1888, né? Então, nem tem como você falar de organização operária no século XIX no Brasil, se o Brasil ainda usa mão de obra escrava até o final do século XIX. Mas, a partir do início do século XX, nós temos, principalmente pós-Primeira Guerra, com um surto de industrialização no Brasil, nós teremos alguns movimentos operários, os primeiros claramente influenciados pela ideologia anarquista, tanto que quando se estuda o sindicalismo, as organizações trabalhadores no início da história do Brasil, a gente chama esse movimento de anarcossindicalismo, porque até principalmente aí os anos 20, a base da Organização dos Trabalhadores Brasileiros está ligada ao anarquismo. Pós 1917, principalmente com o sucesso da Revolução Francesa, da Revolução Russa de 1917, é que o socialismo científico
aí já chamado genericamente de comunismo, ele passa, de fato, a ser a ideologia que vai trazer alguma, digamos, liderança em relação aos trabalhadores brasileiros. Então, assim, finalizando essa questão, esse texto como um todo, essa unidade 20, ela tentou nos mostrar como o movimento, digamos, operário, mas também a própria questão dos movimentos ligados à burguesia marcaram o século XIX. Então, o século XIX ele é um período de consolidação, principalmente do poder burguês. Nós temos aí o século começando, principalmente sob a égide do Império Napoleônico, né? Então, ainda um processo de controle do poder político nas mãos de indivíduos como os imperadores, seja o imperador da França, o imperador da Áustria, o imperador da Alemanha, mas o século termina principalmente com a consolidação do poder da burguesia, seja com a unificação italiana, que tem um rei à frente, mas que consolida seu poder em nome do desenvolvimento industrial e comercial, que é o interesse burguês. Nós temos a formação do Império Alemão também com esse objetivo de transformar a Alemanha numa potência principalmente industrial. Então, há o interesse da burguesia na unificação do poder nas mãos do imperador. Nós vemos a França passando aí por uma série de transformações e vimos, antes disso, a Inglaterra consolidando a chamada Segunda Revolução Industrial, também consolidando o Império Britânico como um império a serviço da burguesia, a serviço da indústria e tornando-se uma grande acumuladora de capital. De uma maneira geral, então, nós fechamos essa unidade vendo que também a classe trabalhadora, a classe que nesse período é conhecida como classe proletária, foi aos poucos construindo uma ideologia própria e foi avançando, foi alcançando algumas conquistas, não de forma pacífica, mas sim se mobilizando, fazendo as revoluções de 1830, participando das revoluções de 1848 e aos poucos conseguindo, então, direito de se organizar em sindicatos, conseguindo o direito de voto, conseguindo o direito de eleger os seus representantes e gradativamente melhorando as suas condições de trabalho. Isso tudo continua avançando no século XX e está até hoje, né? Nós vemos até hoje a necessidade de mobilizações, de lutas para ampliar determinados direitos, ou no caso do Brasil nós temos visto nos últimos anos, para tentar manter determinados direitos, né? Nós temos tido, principalmente nas últimas décadas, aí, governos que têm usado como principal plataforma a necessidade de reformas. E toda vez que se ouve falar de reformas, você vê a perda de determinados direitos, principalmente relacionados a trabalhadores. Então, é exatamente essa a questão que a gente viu nessas revoluções. Avanços em determinados aspectos, principalmente sociais, políticos e econômicos. Ok? Então, finalizamos isso. Vou organizar alguma coisa para sexta-feira para fecharmos exatamente essa unidade aí, esse capítulo. Ok? Então, espero vocês na sexta-feira. Até lá. Tchau. Tchau, gente.